Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Seguridade Social. Hoje falando sobre reforma da Previdência, dando continuidade às aulas sobre reforma da Previdência. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre as alterações que foram feitas na Constituição, no texto constitucional. Algumas alterações bastante importantes. No próximo vídeo a gente vai falar da última regra de transição que faltou lá de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição e também de outras regras transitórias que estão ali na emenda constitucional número 103, certo? E para começar, eu vou tratar do artigo 37, parágrafo 4º, que diz que aquele que é ocupante de cargo, emprego ou função pública, ele, ao se aposentar, ele precisa sair desse cargo, Desse cargo, desse emprego ou dessa função. Essa disposição já existia para os RPPS, então o servidor, quando ele se aposentava, ele saía do cargo. No entanto, para os trabalhadores vinculados ao regime geral, isso não acontecia, Então, pessoal, principalmente o pessoal que trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista, essa não era uma realidade. Na verdade, isso até se discutiu no passado. Algumas empresas públicas encerravam o vínculo, quando havia uma aposentadoria. No entanto, a Justiça do Trabalho largamente determinava o retorno desse vínculo por falta de disposição expressa nesse sentido, E agora está na Constituição, Então o pessoal aí de Banco Brasil, Caixa, Casan, todo esse pessoal, a partir de então, vai poder ser demitido saído, a partir da aposentadoria, Então algo que era só do RPPS passa a ser do RGPS também. Outra coisa que aconteceu bastante nessa emenda 103 foi a desconstitucionalização. O que é isso? É basicamente você tirar regras da Constituição e remeter para a lei. Então, regras de acesso a benefício e regras de cálculo foram jogadas para a lei. A Constituição passa a dizer que a determinada situação, como o requisito do benefício tal, vai ser regulado por lei. Exemplo disso está lá no artigo 40, parágrafo 1º, que trata da desconstitucionalização das regras de cálculo do RPPS, que estavam na Constituição e passam a estar então em lei. A mesma coisa vale para o regime geral, o regime geral também passa a ter regras de cálculo e de acesso a benefícios expostas na lei, e não mais na Constituição, como acontece desde aí da Constituição de 88, desde o início. Certo? Isso faz com que haja uma maior flexibilidade na alteração dessas regras, Então há uma possibilidade mais tranquila, mais fácil de se fazer alterações nesse regramento da Previdência, Regramentos importantes que dizem respeito a acesso ao benefício e a cálculos, tá? Que mais? O que a gente tem? Outra coisa que é bastante interessante dessa emenda 103, que é a obrigação do ocupante de mandato eletivo se filiar ao RGPS, a menos que ele já estivesse vinculado a um RPPS. Por que isso é importante? Porque durante muito tempo, muito embora essa disposição já existisse na lei do regime geral, na lei 8.213, vários legislativos principalmente criavam regimes próprios do próprio, Então seria um regime específico para o poder legislativo, específico para os ocupantes de mandato eletivo no poder legislativo, o que fazia desses regimes uns regimes especialíssimos, que divergiam aí dos demais regimes, regimes extremamente especiais. E aí então isso poderia culminar, e como de fato culminou muitas vezes, em privilégios, em regras mais benéficas dentro desses regimes. E aí então é importante que esse pessoal fique vinculado ao RGPS ou a um RPPS regular, ao invés de estar vinculado a um RPPS especial, um RPPS, na verdade um RPPS não nada nem para chamar de RPPS, mas um regime próprio legislativo ali, um regime especialíssimo, Então, nessa onda de tirar privilégios, essa aí é uma disposição interessante. Outra disposição importante está lá no artigo 40, parágrafo 14,
e complementado por alguns dispositivos, em especial aí o artigo 202, parágrafo 4º, que tratam da criação de fundos de previdência privados para complementar a aposentadoria dos RPPS, tá? Então é o que a gente chama de regime misto. Ele é parte público e parte privado, né? É o que acontece já em Santa Catarina com a criação do SCPrev, já é o que acontece no âmbito dos servidores federais com a criação do FUNPRESP. Então já há algum tempo alguns estados e a União já têm esse regime misto, né? Que antes era uma faculdade, a Constituição permitia a criação desses regimes mistos, mas agora ela determina a criação desses regimes mistos que terão que ser aí criados ao longo do tempo, não tem prazo ainda, mas eles terão que ser criados, tá? Então é outra coisa muito importante, né? Uma alteração significativa no que diz respeito à RPPS, né? Essa é uma mudança estrutural. Eu sempre venho comentando a necessidade de fazermos reformas estruturais no que diz respeito ao RPPS. Essa mudança é uma mudança importante, é uma mudança que tem uma chance de reduzir um pouco o impacto da realidade demográfica dentro desses fundos e da realidade de falta de caixa, inclusive para contratar novos servidores. Outra coisa bem interessante que está lá no artigo 93, inciso 8, é o fim da aposentadoria compulsória por interesse público dos magistrados, né? Tem também a mesma coisa para o Ministério Público, né? Veio a modificação tanto para os magistrados quanto para o Ministério Público. A Constituição não mais prevê aquela aposentadoria compulsória, né? Uma pena de aposentadoria compulsória quando o magistrado cometia ali uma situação muito grave, né? Cometia de repente um crime no exercício da profissão, né? E ao invés dele ser retirado dos quadros, ele era aposentado compulsoriamente. Havia previsão dessa pena na Constituição e não existe mais. Isso não significa que ela vai acabar, porque a LOMAN, por exemplo, no que diz respeito aos magistrados, continua prevendo. Mas, se o legislador quiser, ele pode agora suprimir da LOMAN sem problema nenhum, sem o medo de incorrer numa inconstitucionalidade, né? Então, agora deixou de existir isso na Constituição. A legislação pode ser alterada com todo o vigor nesse ponto, sem grandes receios, tá? Outra coisa que perdeu o suporte constitucional foi a competência delegada, que tinha previsão constitucional, ou seja, aquelas pessoas que moravam em locais onde não havia vara federal, essas pessoas podiam ajuizar ações contra o INSS na vara estadual, né, no juízo estadual. E isso agora perdeu o suporte constitucional. Continua existindo, né, com algumas regras de restrição, né? Então agora não é mais livre, né? Você tem uma regra de quilometragem ali, se você estiver afastado tantos quilômetros de uma vara federal, você ainda pode fazer o ajuizamento na competência delegada. No entanto, tornou-se muito menos possível, né? Essa possibilidade, né? Então é uma possibilidade que estava na Constituição de maneira geral e agora a legislação restringiu, né? Justamente por conta da falta desse suporte constitucional, tá? Outra coisa bem bacana que a gente tem, artigo 149, parágrafos 1A, 1B e 1C, são medidas de equacionamento de déficit, tá? É bem interessante, mas é bem problemático também, tá? Porque previu-se a possibilidade, primeiro de mexer num mecanismo que já havia muito tempo, que era da contribuição dos inativos e dos pensionistas, que só contribuíam sobre aquilo que excedia o teto do INSS, né? E aí então o que se diz na Constituição agora é que se o regime próprio, se o RPPS, eles estiverem em déficit atuarial, é possível que institua-se contribuição dos inativos e pensionistas sobre todo o valor, né? Menos sobre aqueles benefícios de salário mínimo. Então, todo benefício que tiver valor superior ao valor do salário mínimo poderá sofrer a incidência de alíquota de contribuição previdenciária se o RPPS estiver em déficit, tá? Então,
É uma medida de equacionamento, só que é uma medida de equacionamento, claro, que traz muito a pessoa que já participou do sistema por muito tempo para dentro desse equacionamento, né? E isso não deixa de ser problemático, né? Isso não deixa de ser problemático. A pessoa já passou uma vida inteira contribuindo e aí então na hora da aposentadoria, mesmo recebendo valores considerados pequenos aí, né, abaixo do teto do INSS, essa pessoa vai ser chamada a equacionar o déficit, né? Então é algo que precisa ser discutido, né? Algo que precisa ser discutido, mas é algo que aponta no sentido de equacionamento, principalmente para RPPS em situação bastante grave, né? Como RPPS lá do Rio de Janeiro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? São RPPS que passam por situação bastante complicada, né? Então, pensando-se nisso, foi pensada essa alteração. Dentro dessa mesma possibilidade, tá, existe uma outra que é mais severa ainda, que é a instituição de contribuições extraordinárias. Algo que já existe na previdência privada, tá? Previdência privada, se você está numa previdência privada e ela está numa situação de déficit bastante importante, você pode ser chamado a fazer uma contribuição extraordinária, além daquela contribuição padrão que você já fazia. Isso tem acontecido em diversos fundos privados, fundos mais antigos principalmente, que tem uma gestão mais complicada, são fundos BD, e que por conta de crises econômicas, etc., má gestão também, eventualmente, estão passando por dificuldades, né? E até situações de fraude, tá? Situações investigadas pelo Ministério Público, de investimentos fraudulentos, etc., né? Estão passando por uma situação bastante complicada e têm instituído contribuições extraordinárias, né? O caso da Petros, por exemplo, que instituiu contribuição extraordinária bastante elevada para alguns segurados, o que é muito problemático, o que é muito questionável, principalmente quando se verifica a possibilidade desse déficit ter sido causado, pelo menos em parte, por situações de fraude, né? Situações fraudulentas. E aí, então, traz-se essa disposição, né, da possibilidade das contribuições extraordinárias, que não existia para os RPPS, a parte pública, né? Porque a parte privada do regime misto, para quem já tem, né, Estado de Santa Catarina, por exemplo, não tinha problema, isso já era uma realidade, muito embora o nosso sistema privado aqui em Santa Catarina seja novo, esteja equacionado, né, na parte privada, já havia essa possibilidade em caso de déficit, tá? Outra coisa bacana da reforma é a proibição de parcelamentos superiores a 60 meses, no que diz respeito a débitos previdenciários. A gente sabe que as dívidas de contribuição previdenciária, as dívidas em relação a PIS, COFINS, que são contribuições aí da Seguridade Social como um todo, são muito elevadas, né? Muitas empresas devem muito e durante muito tempo houve programas de parcelamento extremamente favoráveis a parcelamento de débito, né? A pessoa já deve e aí então ela vai parcelar para pagar, muitos parcelamentos favoráveis, né? Extremamente favoráveis, e aí então tenta se dar uma estancada nesse tipo de situação, né? Então aí está uma limitação de 60 meses agora para esses parcelamentos, tá? Outra coisa, aí a gente vai acabar vendo no próximo vídeo também, mas que talvez aí a grande alteração que a gente tem a mais comentada, pelo menos, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, o artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1, ele vai dizer, na verdade ele vai ser transformado, né? Naquelas disposições vão ser transformadas, e agora só há a previsão de aposentadoria por idade, né? Aposentadoria com idade mínima, com carência e idade mínima, né? Carência, que é um tempo mínimo de contribuição que você tem que verter para acessar o benefício. Essa carência, na regra da reforma, na regra, né, crua da reforma, né, ela é de 20 anos para o homem e de 15 anos para a mulher. Aí na transição o homem também ficou com 15, mas a regra crua da reforma é 15 e 20. Então essa é a modalidade de aposentadoria mais, a mais geral, né?
Então antes a gente tinha idade e tempo de contribuição, na aposentadoria que você adquiria pela idade com carência e a outra que você adquiria só com tempo de contribuição, e essa aposentadoria só com tempo de contribuição, ela deixou de existir. Ela vai continuar existindo nas regras de transição que a gente comentou num dos vídeos passados, né? Mas para quem entrou, né, para quem entrou depois da promulgação da EC 103 e para quem ainda vai entrar, essa possibilidade ela já não existe mais, tá? Outra coisa que mudou e trouxe muito impacto e vai trazer um impacto negativo, inclusive para as pessoas que estão começando a receber benefício agora, são regras diferentes de cumulação de benefício, né? Antes você podia, por exemplo, acumular uma pensão por morte com uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, por invalidez, não importa, sem problema nenhum. Você acumulava os dois benefícios integrais ali, sem qualquer restrição. E a partir de agora você vai ter restrição de valor, né? Restrição de valor que a gente vai comentar nas regras transitórias também, né? Porque lá existe uma regra transitória para especificar justamente essa gradação de valores. Tá? Então é uma outra mudança bastante significativa que vai afetar bastante gente, né? Bastante gente, né? E é também bastante questionável, porque quando você recebe uma pensão por morte, você está recebendo algo em relação à contribuição de um período contributivo de outra pessoa, quer dizer, são dois grupos de contribuição, o seu, da sua aposentadoria, e o da pensão, né? São fontes distintas, etc., né? Mas mesmo assim optou-se por essas restrições, né? Chegou-se a pensar em vedações, né? E aí a gente está num campo de restrições de valor. E uma última mudança aqui, dentre as várias, né, que a gente pensou aqui, está a impossibilidade de desvincular a receita da Seguridade Social via DRU, né, que é aquele mecanismo de desvinculação de receita da União. Tá? Então agora não pode mais desvincular a receita da Seguridade Social, o que hoje não faz tanta diferença porque não está sobrando dinheiro dentro da Seguridade Social. Né? Então não faz muita diferença porque ao não sobrar dinheiro dentro da Seguridade Social, a União tinha que substituir esse dinheiro com dinheiro do orçamento fiscal. E aí o que vai se fazer é simplesmente não entrar esse dinheiro. Né? Não faz muita diferença no que diz respeito à Seguridade Social, à Previdência Social. Se tivesse sido feito isso antes, aí teria feito uma diferença bem significativa. Poderia ter feito reserva, cobrimento de déficit, as coisas bem interessantes, mas não foi feito. Foi optado por fazer outras coisas, né, com esse dinheiro desvinculado. Tá certo? Então foram aí 13 mudanças promovidas pela Emenda Constitucional número 103 no texto da Constituição. No próximo vídeo a gente vai falar sobre regras transitórias da Emenda 103, então aguardem. Até lá, uma boa tarde, boa noite, bom dia, fiquem até mais.